os Estados Unidos vão lançar uma invasão terrestre? Porque se tomarem esse tipo de atitude, então significa que já terão perdido a guerra. Porque olhem para o Irã, certo? Montanhas e montanhas, desertos. É impossível ocupar esse país. É impossível invadir. E o que os iranianos querem é causar tanto transtorno a ponto de se envolverem em tanta guerra de guerrilha que os Estados Unidos sejam forçados a invadir. Ok, daqui, e aí, eventualmente. Mas o problema é que os Estados Unidos não têm os recursos, a vontade política, a capacidade de produção para travar essa guerra. Ok? Faz sentido? Certo. Então agora você pensa, ok, entendi tudo isso. Mas por que diabos essa guerra está acontecendo então? Se eu posso te dizer isso, ok, tenho certeza de que os generais deles também podem lhes dizer isso. Tenho certeza. Que eles sabem que esse era o caso. Na verdade, há anos os Estados Unidos vêm planejando invadir o Irã. E por anos o general dizia, não, isso é suicídio, não vamos fazer isso, ok? Então por que isso está acontecendo? E infelizmente nós não sabemos porque o governo não está nos dizendo. No começo, o Trump disse, porque as negociações nucleares não foram bem. Mas nós sabemos com certeza que os iranianos estavam dispostos a aceitar todos os termos dos americanos. E então o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, apareceu ontem e disse algo realmente idiota. Ele disse, por que atacamos o Irã? Porque ouvimos que os israelenses iam atacar primeiro. E os iranianos iriam responder atacando tanto os israelenses quanto nós, os americanos. E portanto temos que nos antecipar aos israelenses atacando primeiro. Isso é simplesmente ridículo, certo? Então eles não sabem por que estão fazendo isso. Mas tem que haver um motivo, certo? Ok, bem, uma pista é esta. A pista é esta. Os soldados estão sendo convocados, os soldados americanos estão sendo convocados para lutar nesta guerra. E novamente, ninguém sabe por que essa guerra está acontecendo. Mas há relatos de que os generais estão dizendo aos soldados, esta é uma guerra por Jesus. Esta é uma guerra para criar a segunda vinda de Jesus. Este é Jonathan Larson e ele está escrevendo isso no Substack. Tropas foram informadas de que a guerra contra o Irã é pelo Armagedon, o retorno de Jesus. O que é isso? Alguns soldados que não são cristãos foram informados de que esta é uma guerra por Jesus e ficaram tipo, espera aí, nós não somos cristãos, somos muçulmanos ou ateus. Por que estamos lutando essa guerra? E então eles fizeram uma reclamação sobre o discurso, certo? E nós vamos ler uma parte deste e-mail que os soldados dissidentes enviaram para outras pessoas para reclamar sobre isso, certo? Então, Avery, você poderia ler, por favor? Sou um sargento, posto não revelado, em nossa unidade. Esta manhã, nosso comandante iniciou a reunião de prontidão de combate, nos incentivando a não termos medo do que está acontecendo com nossas operações de combate no Irã neste momento. Agora, pare, certo medo? É isso que nos diz. Eles estão perdendo a guerra, entendeu? Certo. Continue. Ele nos mandou dizer às tropas que isso era parte do plano de Deus, e em especial... Aguarde um minuto aqui. Espere um minuto. O plano divino de Deus? Não é Deus quem está ordenando que eles lutem nessa guerra. É Trump ou as Forças Armadas. Isso é meio estranho. E ele citou especificamente diversas passagens do livro do Apocalipse, referindo-se ao Armagedon e ao iminente retorno de Jesus Cristo. Ele disse que o presidente Trump foi ungido por Jesus para acender a fogueira no Irã, causando o apocalipse e marcando seu retorno à Terra. Oh meu Deus! Presidente Trump, o incêndio no Irã. Tudo isso faz parte de um grande plano para destruir o mundo para que Jesus retorne. Que porcaria é essa? Certo, fique de olho nisso. Ele tinha um grande sorriso no rosto. Em seu rosto, tudo isso, sua mensagem pareceu ainda mais absurda. Nosso comandante provavelmente seria descrito como um cristão convicto. Ele é assim há muito tempo e deixa claro que deseja que todos nós, sob seu comando, nos tornemos exatamente como ele, como cristão. Mas o que ele fez esta manhã foi tão tóxico e ultrapassou todos os limites que chocou muitos de nós. Presente na sessão informativa sobre o sistema OPS Readiness, respirando. Além de mim, estou entrando em contato com a MRFF em nome de 15 colegas soldados. Sei que você me perguntou sobre as crenças religiosas do nosso grupo que solicitou ajuda à MRFF. Só posso dizer que sou cristão e pelo menos outros 10 também são cristãos. Um dos outros é judeu e um é muçulmano.
Não sei a situação religiosa ou não religiosa dos outros três neste momento. Certo, então o que está acontecendo é que há alguns cristãos fanáticos na América, no exército americano, no governo americano, que querem usar esta guerra para acabar com o mundo, para forçar Jesus a voltar. É por isso que esta guerra está acontecendo. Não estou dizendo que esse é o motivo, estou dizendo, que isso é uma possibilidade, ok? Certo, este é o Trump e todos esses são líderes religiosos que apoiam o Trump porque o veem como o Messias. Eles o veem como esse grande herói que vai causar o triunfo do cristianismo e o retorno de Jesus. E essa é uma possibilidade do porquê essa guerra está sendo travada, ok? Porque, sinceramente, não há outro motivo. É difícil para mim pensar em outro motivo, ok? Certo, então isso é algo que vamos analisar ao longo do caminho. Por que eles achariam que essa guerra no Oriente Médio vai causar o retorno de Jesus, ok? Bem, vamos discutir isso mais adiante. Mas agora isso nos leva a outro problema, que é... Nossa aula inteira é sobre teoria dos jogos, certo? Gente, isso é meio estranho, porque o que isso sugere é que a religião é mais importante, ok? Então, qual é o sentido da teoria dos jogos se as pessoas não jogam de acordo com a teoria dos jogos? Se eles são apenas fanáticos religiosos, certo? E a resposta é esta. E a resposta é, ainda é teoria dos jogos. Mas o problema é que o jogo que você acha que eles estão jogando não é o jogo que eles estão jogando. A recompensa que você acha que eles querem não é a recompensa que eles querem, ok? Nós pensamos em termos de coisas materiais, certo? Então, dinheiro, recursos, poder. Achamos que a guerra está sendo travada por causa dessas coisas, mas não está, certo? O grande segredo, a grande revelação do semestre, deste curso, é esta. O verdadeiro poder, a verdadeira moeda no mundo, não é o dinheiro. É a consciência humana. Ou basicamente, a atenção. Ok, é isso, pessoal, certo? Quando você entende essa ideia, você entende tudo. Mas essa é uma ideia difícil de entender, então vou precisar de um tempo para realmente explicar isso, tudo bem? Essa guerra está sendo travada para controlar a consciência da raça humana, porque é a nossa consciência que cria a própria realidade. Essa é a fonte de toda a riqueza e de todo o poder neste mundo, certo? É por isso que isso está acontecendo. Em outras palavras, esta não é uma guerra apenas para o Irã, esta não é uma guerra apenas para o Oriente Médio. É uma guerra pela alma da humanidade. É isto que está acontecendo, pessoal. Tudo bem? Isto é o que é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial seria a guerra final da história, pois o vencedor controlará a essência humana para sempre. Ok? Esse é o objetivo final. E eu sei que isso é difícil. Eu entendo. Mas conforme formos avançando, explicarei isso para você. Ok? Esse é o grande segredo. Por trás do mundo. Tudo em que você acredita, tudo o que você vê hoje, é tudo ilusão. A realidade, a verdade, é que a consciência é a fonte de todo o poder da própria realidade. Portanto, esta é uma guerra pela consciência humana. É uma guerra pela própria alma da humanidade.